Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Fluminense. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser sua voz, mas que quer dar voz para vocês, torcedores do Fluminense. Hoje com muitas notícias, coletiva do Mário Bittencourt, informação sobre Ganso, informação sobre Rony, enfim, fica aí que está começando o seu Giro Resenha. É isso aí agora em definitivo com vocês, galera, para falar aí do dia tricolor, um dia movimentado, um dia com coletiva do Mário, né? O Mário veio a público falar sobre contratações, possibilidades de contratações, jogadores que saíram, jogadores que vieram para o Fluminense, possíveis contratações ainda, enfim. Temos coisas para falar aqui sobre o Fluminense, principalmente muito delas nutrido aí pela coletiva do presidente Mário Bittencourt, que hoje, mais uma vez, concedeu coletiva, com entrevista coletiva para os repórteres, jornalistas, né, influenciadores. Então a gente vai ter aí um pouquinho de Mário Bittencourt falando aí sobre essas contratações. Na verdade, a gente pegou os compilados de notícias da coletiva, a gente assistiu a coletiva toda, mas eu acho que é mais agradável do que a gente ficar aqui reagindo à coletiva inteira. Então tem um pouco de cortes de notícias de vários pontos dessa coletiva e tem uma informação do canal também para vocês aqui sobre Ganso, tá? Isso já é uma informação que a gente obteve ontem à noite. Eu ia dar essa notícia hoje de manhã, mas não tive como. Tive uma questão de família para resolver, acabei não conseguindo. Soube depois que o Vitor Lessa deu essa notícia, então eu não vou tratar como uma notícia exclusiva, embora a notícia que a gente tem aqui, ela traz um pouquinho mais de detalhes do que a do Lessa sobre sobre Paulo Henrique Ganso, tá bom? Então, você sabe como é que é o Giro Resenha, a gente dá uma passagem pelas principais notícias do dia do Fluminense. Se tiver alguma exclusiva, a gente traz também, mas hoje a gente vai trazer uma informação. Mas no mais, a gente vai pegar todos os periódicos para ler e debater com vocês aqui, né, nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo gravado, tá bom? E o Giro Resenha definiu um novo horário, às 19 horas, todo dia às 19 horas. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira notícia, que é o Mário justificando aí as renovações contratuais de Keno, Lima, Samuel Xavier e Thiago Santos, né? E ele fala aqui, ó, sobre Keno, dizendo que o Keno terminou o ano muito bem, fez um fim de ano muito bom, pelos testes que fez aqui, ainda é considerado um jogador jovem fisicamente, tá? Quanto custa para você achar um jogador no 1 contra 1 dele, com mais salários, enfim. O que ele quis dizer basicamente é que ele quis um jogador que tivesse as características do Keno sem ter que contratar um jogador, né, no mercado e já tendo em casa. Considerou que por mais que a idade esteja avançada, fisicamente ele é um jogador que ainda pode entregar muito, então por isso renovou com ele. Sobre o Lima, ele falou que foi porque teve procura de 3 clubes, né, que o Lima é um jogador muito versátil, um jogador muito importante, e que é um jogador que ainda está com uma idade legal. Sobre Samuel Xavier e Thiago Santos, ele falou que um dos critérios é que são jogadores considerados importantes, alicerce do grupo. Samuel Xavier não fez o bom 24, quase ninguém fez, mas fez um 23 excelente, fundamental na Libertadores, enfim. Ele está tentando justificar aqui essa renovação com o Samuel Xavier e também com o Thiago Santos, né? Mas não foram bem renovações, né, galera? O Mário, ele é muito escorregadio. Samuel Xavier e Thiago Santos tinham contratos com o clube até o final do ano. Então, estender o contrato sem vê-lo jogar nessa temporada, eu não sei se é o caminho. São 2 jogadores com idade estourada já. Então, assim, não acho justificável essa explicação do Mário para esses 2 casos, não. O Keno vai lá. Eu também não teria feito uma extensão contratual com o Keno, mas ainda dá para entubar, muito embora em 2026 ele já vai estar com uma idade muito avançada e a gente não sabe como é que ele vai estar entregando. Então, assim, justificativas bem frágeis do Mário Bittencourt, na minha opinião, não pactuo com essas explicações que ele deu, não. Muito, muito fraca, tá bom? Dando sequência aqui, a gente vai falar aqui sobre Arias. E falar sobre Arias hoje é falar sobre Claudinho. Por quê? Porque o Mário trouxe uma informação muito importante nessa coletiva de hoje, tá? Ele revelou que o Zenit está interessado no Arias desde o ano passado e até hoje fez as melhores propostas. Inclusive que na última proposta que ele fez, que foi esse ano, ele colocou o Claudinho na jogada. O Zenit ofereceu o Claudinho para o Fluminense, tá? E mais uma compensação financeira. Mas
O problema, segundo o Mário Bittencourt, é que o Arias não aceitou. Segundo o Mário, seria uma proposta, que até agora as feitas pelo Arias foi a melhor. Seria uma proposta excelente, segundo o Mário Bittencourt, uma proposta muito boa, né, para o Fluminense, porque o Fluminense ganharia um jogadoraço, meia de criação, meia atacante, né, e ganharia uma compensação financeira. Então ele disse que o Arias não quis, foi escolha do Arias. O Arias não quer jogar na Rússia, né? Ele não entrou em detalhes do porquê que o Arias não quer jogar na Rússia, mas a gente sabe quais são os porquês. O porquê, porque a Rússia, os times russos não disputam Champions League, não disputam o Europa League, nenhuma liga europeia, porque estão punidos por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? A UEFA resolveu punir os clubes por conta da atitude do mandatário do país, a guerra que ele arrumou lá com a Ucrânia. Então, por esse motivo que eles estão afastados das competições europeias. Então, é só esse o motivo pelo qual o Arias não quer jogar no Zenit, mas seria uma proposta muito boa para o Arias, um salário maravilhoso, muito boa para o Fluminense, porque ganharia o Claudinho mais uma compensação, mas no fim o Arias quer jogar na Europa, mas não quer jogar na Rússia. Então não tem jeito. Tá? O Mário trouxe essa informação para a gente, que foi muito importante também, respondendo aí as questões. E vocês vejam uma coisa, todas as informações que o Mário respondeu, todas as perguntas que o Mário respondeu hoje, foram de informações trazidas por influenciadores e jornalistas. Então vocês vejam como é que são as coisas. O pessoal fala, estão inventando. Tá aí, o próprio presidente do clube está confirmando todas as especulações e notícias trazidas por nós, que trabalhamos no dia a dia aí de Fluminense. Agora sobre Rony, tá bom, galera? Sobre Rony é o seguinte, informação trazida pelo Dia, mas que também fala da coletiva que o Mário deu hoje, né? O Mário afirmou que o Fluminense tem interesse no jogador, mantém a proposta e que aguarda, né? Aguarda aí uma posição do atleta, mas que os salários dele foram um entrave, né? E aí ele até justificou, né? A questão de terem dito que ele ignorou o Fluminense, enfim, ele disse que o jogador interessa, né? Que o Palmeiras aceitou a proposta do Fluminense e que agora aguarda o Rony aceitar a segunda proposta, tá? Que a primeira ele não aceitou, o Fluminense fez uma segunda, tá? E aí ele disse isso, que olha, fizemos uma segunda proposta e estamos aguardando a resposta do jogador. Então, de fato, o Fluminense ainda aguarda um desfecho para o caso Rony, tá, galera? E eu vou dizer para vocês aqui, o Mário não revelou valores, mas os valores são aqueles que vocês já sabem. São aqueles que vocês já sabem, vocês estão cientes aí, todo mundo está ciente aí. Então, assim, com um salário de 1.500.000, então, assim, não consigo entender de onde o Fluminense vai tirar esse dinheiro para pagar o Rony. E outra coisa, o Rony não vale 1.500.000 por mês, galera. O Rony não vale isso por mês, não vale 1 milhão por mês. Acho que se for feita essa contratação nesses termos, para mim vai ser um péssimo negócio do Fluminense. E outra coisa, um risco muito grande do Fluminense estar adquirindo aí um super endividamento e problemas trabalhistas futuros. Porque se não paga lá o Pirani, não, vai ter 1.500.000 pagar de salário para o Rony. Enfim, é uma negociação que eu acho muito esquisita. Não consigo entender como o Fluminense pode entrar num negócio desse, como o Fluminense pode pagar um salário desse para um jogador que, na minha opinião, não merece esse salário. Então, assim, não consigo entender, sinceramente, essa cisma por essa contratação, galera. Não consigo, não entra na minha cabeça. Opina aí vocês, o que vocês acham aí. Se vocês acham que realmente tá certo, é isso mesmo. Então, enfim. O Mário trouxe uma informação sobre Ganso, né? Dizendo que fez uma proposta para o jogador na primeira tentativa de negociação. Não aconteceu, mas que ele vai sentar semana que vem com o Ganso para fechar essa renovação. O Mário acredita que o desfecho está próximo e que semana que vem, quando eles estiverem sentados frente a frente e ele conversar com o Ganso, com certeza ele vai conseguir que o Ganso aceite a proposta do Fluminense. E ele fala aí, né, que ele está extremamente valorizado, enfim, a gente vai conversar, né, não sei o que, isso que lá, enfim. Galera, qual a informação que eu tenho que eu queria trazer para vocês? Essa informação aqui do canal, aqui, específica do canal. Não vou dizer exclusiva, porque o Lessa parece que já deu essa informação no dia de hoje. Me falaram no grupo do WhatsApp, que quando eu coloquei essa informação lá, o que acontece é o seguinte: como a gente imaginava,
o Ganso ele não aceitou a primeira proposta por dois motivos, tá? Um motivo é financeiro. O Ganso quer um aumento salarial. Aí eu não sei dizer para vocês quanto ele quer de aumento salarial. O Ganso recebe hoje no Fluminense 650 mil reais. E ele quer um aumento. Quanto é esse aumento? Não sei. Até aí o aumento, tudo bem. Que dê aí um aumento para o Ganso. O Ganso fez uma temporada 24 muito boa. Mas o Ganso, segundo informações que eu obtive, ele quer uma extensão de contrato de 2 anos e não 1. E aí sim mora o problema. Se ele quer uma extensão contratual de 2 anos e não 1 ano, aí eu acho que já não vale a pena. Entende? Essa renovação. Porque uma coisa é você dar um aumento para o jogador. Outra é você dar um contrato de 2 anos para o jogador que está com 35 anos e vai estar com 37 quando encerrar o contrato. 38, né? 38, porque tem 25, fez 27. Então, assim, eu particularmente não faria isso. Não daria essa extensão contratual de 2 anos a mais para ele, não. Eu não faria isso. Acho que não tem sentido. O Fluminense tem que ter cuidado com essas coisas. Essas coisas são muito perigosas. A tentativa de porque o cara é ídolo. Ele é ídolo, mas o Fluminense é maior que todo mundo. O Fluminense tem que pensar única e exclusivamente nele. Né? Aprender um jogador que a gente não sabe como é que vai ser essa temporada. Que a gente não sabe como vai estar daqui a 2 anos. Com um salário alto. Porque por gratidão a jogador, sinceramente, para mim isso não faz o menor sentido. Então, na verdade, as exigências do Ganso, elas são maiores do que eu imaginei. Ele quer um pequeno aumento salarial, não é muito, tá? Me falaram isso. E quer 2 anos a mais de extensão contratual e não 1 ano. O Fluminense ofereceu, estendeu o contrato dele até dezembro de 26 e ele quer dezembro de 27. Aí eu volto a repetir, eu não faria esse negócio. Eu não faria esse negócio. Não faz sentido o Fluminense estender o contrato do Ganso até final de 2027. Tá, galera? Isso aqui é meu ponto sobre essa questão do Ganso. Mário disse que vai conversar semana que vem com ele. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se acontecer isso, vocês se preparem aí. O que o Mário pode tentar fazer para remediar é falar, Ganso, eu te ofereço uma extensão até 27, mas sei lá, eu vou te dar um aumento legal. E dar um aumento legal para ele. Talvez isso. Agora, estender mais 2 anos, ficar 3 a mais no Fluminense, não faz isso não, tá? Esse é meu ponto de vista sobre essas tratativas entre Fluminense e Paulo Henrique Ganso. Beleza, galera? Então essas aí foram as principais notícias do dia tricolor. Demos uma passada aqui nos principais periódicos tricolores. E é isso. Mário hoje fez coletiva, esclareceu alguns pontos. Não foi uma coletiva muito contundente, foi uma coletiva mais para esclarecer pontos mesmo. Acabou sendo bom ali para a gente registrar que todas as informações que os influenciadores do Fluminense trouxeram, os influenciadores sérios, né? Os que fazem trabalho sério, se confirmaram. O Mário confirmou tudo, respondendo as perguntas, mas, de fato, os pontos negativos aí, principal, é que o Fluminense ainda está no páreo para o Rony. Eu acho isso péssimo, mas isso é real. Valeu, galera. Saudações tricolores, comenta aqui embaixo. Quero trocar uma ideia com vocês, saber o que vocês acham aí dessas informações que estão pipocando de Fluminense. Valeu.